Olá, amigos. Se queres ser feliz, então sê-lo. Esta é uma frase sábia, um aforismo que li no livro Cosma Prukov. Este aforismo, na minha opinião, contém um significado oculto muito importante. O que significa? Se uma pessoa deseja realmente algo, certamente alcançará tudo. Se queres ser feliz, então sê-lo. Decida por si próprio se será feliz ou infeliz. Certamente já conheceu pessoas que parecem muito sombrias, infelizes. Nada lhes corre bem na vida. Mas há outras pessoas. Aquelas que parecem felizes, sorridentes, bem dispostas desde o nascimento. Parecem ter engolido o sol, radiantes, sorridentes, brilhantes. O seu sorriso brilha e à noite os músculos faciais até doem um pouco de tanto sorrir, a alegria que estas pessoas irradiam. São literalmente felizes desde o nascimento, felizes por natureza, felizes sem qualquer estresse ou esforço. Concordo, todos gostariam de ter um dom inato, a capacidade de apreciar as pequenas coisas. Mas a natureza, nesse sentido, é bastante mesquinha e não deita fora tal dom. E se, por exemplo, não teve a sorte de nascer inicialmente feliz, então é possível corrigir isso de alguma forma? Claro que pode, mas precisa de trabalhar nisso. Se não nasceu com um sentimento de felicidade interior, então terá de aprender a criar essa felicidade, a ser feliz. Veja bem, as características biológicas do nosso corpo sugerem surtos de hormonas do prazer, hormonas da felicidade, que afetam os nossos neurônios cerebrais em momentos especiais da nossa vida. Por exemplo, se tem um filho, sente-se feliz, teve sucesso em alguma coisa, há um surto de hormonas da alegria, neurotransmissores no cérebro responsáveis por sensações agradáveis. E normalmente as pessoas consideram a sua felicidade como sensações de curto prazo, temporárias, momentos pontuais da nossa vida. Alguns dizem, só fui feliz algumas vezes na minha vida e nomeiam eventos específicos dos quais se lembram. Mas com esta abordagem, toda a nossa vida transforma-se num pesadelo contínuo com momentos raros, explosões de felicidade. Nós próprios começamos a organizar essas explosões artificialmente, organizamos viagens à loja, compramos algo caro e desejável, comemos ou bebemos álcool em excesso, cigarros. Tudo isto, infelizmente, é felicidade artificial, induzida. Este é um tipo de doping para manter um nível aceitável de emoções agradáveis. Mas, como tudo que é artificial, tal estimulação, em última análise, não nos traz felicidade duradoura e permanente. Um alcoólico só consegue atingir a concentração necessária de neurotransmissores no cérebro ao tomar outra dose de álcool. Mas depois surge a inevitável desforra, uma ressaca. Tudo no nosso corpo funciona de acordo com o mecanismo de feedback negativo. Se houver excesso de algumas substâncias, inevitavelmente o recurso das suas próprias substâncias naturais para manter o cérebro na norma será esgotado. Nada de bom advém do consumo de álcool, tabaco ou outros produtos químicos. O marketing moderno impõe-nos milhões de prazeres diferentes. Faça um fabuloso passeio radical, experimente o nosso novo sabor ou atire nos cassino. Navegar pelas redes sociais e ver séries de TV. Tudo isto é uma tentativa de fazer com que se vicie nos prazeres, no vício do jogo, para causar explosões de alegria a curto prazo. Mas não o farão feliz a longo prazo, não garantirão que alcance essa vida feliz a longo prazo. A atitude psicológica de que a nossa vida é aborrecida e desinteressante, de que existe rotina, vida cotidiana, e existem alguns prazeres poderosos a curto prazo, momentos de felicidade, é perversa. Aliás, foi isso que alguns comentadores argumentaram no meu outro vídeo sobre as pessoas que adoram viajar e se orgulham das suas viagens. Eu argumentei que estes viajantes ou ativistas ávidos têm inevitavelmente problemas psicológicos. Se uma pessoa se sente desconfortável em casa, se quer constantemente ir a algum lado, migrar, viajar, fugir ao habitual, então não há norma nisso, é antes uma patologia moderada. A norma é amar a sua terra natal, o lugar onde se vive, aqui e agora. O vídeo chama-se "Por que é que as pessoas infelizes viajam muito?",
Por que é que as viagens e o turismo são sobrevalorizados? Portanto, para ser feliz, é preciso aprender a trabalhar a longo prazo, aprender a perceber a sua vida não como uma sequência de rotina aborrecida com explosões periódicas de alegria e felicidade, mas como uma sequência contínua de alegria, por vezes substituída por problemas isolados sob a forma de pontos desagradáveis separados nesta sequência de felicidade. Cada um decide por si o que considera um traço e o que considera um ponto. Infelizmente, muitas pessoas consideram a felicidade como fortes explosões de emoção a curto prazo, ou seja, pontos, e a infelicidade como um traço. Mas a verdadeira felicidade é, pelo contrário, uma rotina, esforços a longo prazo, trabalho sobre si próprio, nas relações com os entes queridos e com as pessoas. É importante construir uma situação em que se esteja sempre feliz, a priori, por definição. Quando a felicidade é um traço e não pontos. E só por vezes a sua felicidade constante é interrompida por alguns problemas, pequenos ou grandes, da vida. Num dos meus vídeos antigos, já falei sobre 3 formas principais e específicas que ajudam a ultrapassar eventuais dificuldades e a fazer qualquer pessoa feliz. Vou deixar o link para o mesmo. O vídeo chama-se Como Ser Feliz. 3 regras principais para a felicidade. Hoje, quero abordar mais uma vez o tema da justiça e a compreensão da justiça pela maioria das pessoas, porque estes conceitos estão associados à visão do mundo e ao sentimento de felicidade. Para se tornar feliz, é preciso abandonar esta obsessão, a luta pela justiça. Vale a pena aceitar o facto de que uma justiça única para todos não existe inicialmente na natureza, no nosso mundo. Por defeito, desde o primeiro segundo da nossa vida. Algumas pessoas nascem pobres, outras ricas, outras saudáveis, outras doentes, outras inteligentes, com boas capacidades e outras não. E a quem nos devemos queixar? O mundo é injusto desde o início. As diferenças intrínsecas em nós começam a afetar cada vez mais as nossas vidas subsequentes com o tempo. Falamos línguas diferentes, vivemos em países com diferentes níveis de prosperidade, recebemos uma educação desigual, ganhamos salários desiguais. Por que razão não devemos procurar justiça? Simplesmente porque não existe. E se dedicar a sua vida e os seus esforços a perseguir algo que não existe na natureza, nunca se tornará uma pessoa verdadeiramente feliz. É claro que a justiça está por vezes presente na vida, mas é sempre relativa, depende do ponto de vista de quem está a discutir essa justiça. A justiça absoluta não existe ao nível micro, mas apenas no sentido global. A vida terminará sempre em morte, e esta é a justiça universal mais elevada. Globalmente, no final de qualquer história, é claro, a justiça prevalecerá. Por isso, vale a pena admitir honestamente que estamos todos condenados a viver num mundo inicialmente injusto. Além disso, este mundo assenta apenas na injustiça. A biologia da vida assenta exclusivamente na diversidade, e a monotonia, análoga à igualdade universal, é, pelo contrário, destrutiva e ameaçadora. Um mundo absolutamente justo, se existisse, estaria condenado à monotonia e à ausência de transformações evolutivas. Mas, felizmente, o mundo é injusto. Se aceitar este facto, o facto da ausência de justiça uniforme para todos, dará o primeiro passo para sua felicidade permanente. Por exemplo, considere qualquer família, relações na vida cotidiana e na vida familiar. Se procura constantemente quem deve a quem ganhou quanto dinheiro, quem cozinhou costeletas ou lavou pratos, lavou roupa ou limpou, nunca construirá uma família feliz. O princípio deve ser simples: quem gosta mais do que faz. Se, por exemplo, uma mulher não gosta de lavar a louça suja no lava-louça, então o seu marido faz. Se ele gosta mais de o fazer, mas ela gosta, por exemplo, de lavar e limpar, de lavar o chão. Cada um faz o que lhe parece importante e necessário no momento. Esta é a única forma de se tornar feliz. Ninguém tem de ser forçado a fazer nada, implorar ou persuadir, brigar por pequenas questões cotidianas. O amor e a felicidade são uma questão exclusivamente voluntária. Numa família feliz,
Tudo acontece naturalmente, sem brigas e sem coerção. É inútil persuadir ou repreender alguém. Se alguém está realmente interessado em uma família feliz e próspera, encontrará algo que exija mais dos seus esforços. Numa família feliz, ninguém inicia quisírias familiares, não procura lutar pela justiça. É uma tolice lutar por algo que não existe na natureza. Agora, vamos falar de justiça no trabalho. Trabalha muito, trabalha com afinco, e ao seu lado, na secretária ao lado no escritório, senta-se, por exemplo, o filho do patrão, trabalhando de forma descuidada, precária. Injusto? Claro, é injusto, mas apenas no nosso, a nível micro. E se pensarmos bem, qualquer pai normal, se tiver oportunidade, tentará arranjar uma vida melhor para o seu filho, dar-lhe mais benefícios materiais. É normal, é natural que alguém tente promover os seus familiares e pessoas próximas na sua carreira, se isso não violar as leis formais. E provavelmente faria o mesmo no lugar deles. Pode tranquilizar-se de que, se a criança for inteligente, sensata, se sairá bem sem a ajuda dos pais, mas se for inadaptada, estúpida, sem talento, nenhuma quantidade de cuidados parentais a ajudará. Ela irá definitivamente gastar a sua riqueza e a sua posição assim que os seus pais já não a puderem ajudar. Ou seja, neste caso, a justiça irá definitivamente prevalecer algum dia. É apenas uma questão de tempo. Existe um mal-entendido destas simples verdades entre as pessoas comuns, o que dá origem à inveja, ao ódio pelos ricos. Por exemplo, o hábito de culpar os funcionários, as pessoas ricas, por todos os seus problemas. Dizem que os deputados, os funcionários ganham muito, mas na verdade, se pensarmos bem, isso também é justo. Simplesmente porque construir uma carreira como funcionário exige a capacidade de assumir a responsabilidade por um grande número de pessoas, a capacidade de adaptação, de resolver problemas. Tudo isto é uma enorme quantidade de trabalho, e um olhar superficial não lhe permitirá perceber todos os custos que uma pessoa, um funcionário ou mesmo um funcionário corrupto suporta com a sua carreira. Para ser feliz, não deve prestar atenção aos que trabalham pouco e ganham muito, mas deve, antes de mais, melhorar o seu profissionalismo, as suas competências. Talvez, um dia, você próprio consiga progredir no serviço e tornar-se um chefe grande, gordo e estúpido, e depois mimar o seu próprio filho ou filha. A riqueza é geralmente distribuída pelas pessoas desta forma. Imaginemos que existe um homem muito rico que ganhou tudo com o seu próprio trabalho. Mas se estragou a sua descendência, não lhe deu a educação adequada, valores, compreensão do trabalho, então muito provavelmente toda essa riqueza será perdida mais cedo ou mais tarde. Haverá uma redistribuição dos mais preguiçosos para os mais trabalhadores. O dinheiro fluirá de um para o outro. Este processo não é tão rápido como muitos gostariam, por vezes leva a uma mudança de várias gerações. Mas isso inevitavelmente acontecerá algum dia e não há sentido em invejar agora. A riqueza ao longo do tempo tem a propriedade de se espalhar, como areia entre os dedos. Se pensa que ter $1 milhão do seu pai rico, é muito fácil transformá-lo num bilhão, então provavelmente está enganado. Os investimentos são sempre um risco. Nem todos conseguem poupar $1 milhão que caiu do céu. Isto é confirmado pelo exemplo de vários vencedores de lotaria, que passado algum tempo regressam muitas vezes à mesma situação financeira de onde começaram. A desigualdade de riqueza é sempre o resultado do dinheiro que flui dos menos trabalhadores, menos bem-sucedidos para os mais bem-sucedidos e mais dignos. Qualquer artista do mundo do espetáculo pode ser usado como exemplo. Por que é que, por exemplo, a famosa cantora Taylor Swift ganha dezenas de milhões de dólares por aproximadamente o mesmo trabalho? Qual o outro cantor desconhecido num restaurante que recebe menos uma ordem de grandeza? Dirão, injusto. Conseguem cantar igualmente bem, os seus dados vocais externos são semelhantes. Mas qualquer cantor ganha dinheiro pelo facto de o público ouvir. Quanto mais os espectadores quiserem ouvir este ou aquele cantor, mais receberá em honorários. A escolha do ouvinte devido à popularidade deve ser respeitada.
É bastante justo que todos queiram ouvir um artista popular. Dão o seu dinheiro a quem quiserem, isto é 100% justo. Milhões ouvem Taylor Swift, e apenas dezenas ou, na melhor das hipóteses, centenas de espectadores ouvem uma cantora simples e desconhecida de um restaurante. É daí que vem a desigualdade. Primeiro, torne-se como Taylor Swift, percorra esse caminho estelar do princípio ao fim e só depois inveje seus honorários. Primeiro, siga o caminho de um funcionário público, construa uma carreira, sirva, agrade aos seus inúmeros chefes, talvez até suporte a sua humilhação, lamba o rabo do seu chefe, o que exige esforço moral, trabalhe nos seus dias de folga. Assuma a responsabilidade por milhares e centenas de milhares de pessoas e só depois diga que os funcionários públicos ou os políticos recebem os seus elevados salários em vão. Portanto, a justiça é um conceito muito condicional, sempre relativo. Mesmo fenômenos supostamente 100% justos, aceites pela sociedade, podem ser considerados injustos por alguém cujos interesses não foram tidos em conta. Lembre-se, uma das 3 regras para alcançar a felicidade é: não existe uma justiça única para todos na natureza. A rejeição obstinada deste facto evidente, infelizmente, deixa-nos muitas vezes infelizes, obriga-nos a travar uma luta constante e ineficaz, deixa-nos nervosos e perturbados. Conclusões paradoxais, amigos. Talvez queira discutir nos comentários. Pense nisso. Obrigado pela atenção e até breve.